Iniciamos nesse momento mais um programa Literatura e Educação. Um programa que tem por objetivo discutir obras, autores, pensamentos que contribuam para esse vasto universo que costumamos definir como educação. Esse programa pode ser acompanhado também pela web rádio da RTV Unicamp. Nós temos hoje como nosso convidado, por nosso imenso prazer, o Dr. Gilson Barreto, que é médico formado aqui pela Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele é uma pessoa que é muito interessada pelo universo da arte, na área da pintura, e ele produziu, junto com Marcelo Ganzaroli de Oliveira, que é do Instituto de Química da Unicamp, que se graduou aqui, né, pela Unicamp, tem os seus títulos pela mesma universidade, e tem uma linha de pesquisa voltada à síntese de biomateriais com aplicações terapêuticas. Juntos, eles organizaram esse livro maravilhoso de título Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. E nós vamos então começar agradecendo muito o aceite pelo nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à inteira disposição. Quando eu li a apresentação da Tereza Pereira de Queiroz, da USP, para o seu livro, Na Orelha do Mesmo, eu me deparei com colocações que remeteram ao pensamento do Carlo Ginzburg, né, que é um historiador italiano da arte, né? O seu livro Mitos, Emblemas e Sinais, no capítulo Raízes de um Paradigma Indiciário, mostra os trabalhos que são verdadeiras leituras a contrapelo de obras de arte, né? Ele fala muito do Sherlock Holmes e o seu processo de leitura, de pegadas, como uma caçada, né? Freud, que trabalha com os indícios, né, clínicos. Vocês fizeram essa caçada de pegadas nesse trabalho, Gilson? Parece que sim, né? Na realidade, o Arte Secreta de Michelangelo é uma releitura do teto da Capela Sistina sob um olhar anatômico. E diante desse olhar anatômico, nós acabamos indo um pouco além e talvez descobrindo uma intenção obscura do Michelangelo em toda a sua obra. Por isso a gente coloca no subtítulo aí uma lição de anatomia na Capela Sistina, mas como sendo a arte secreta de Michelangelo, porque isso não está de forma escancarada. E talvez não, com certeza, somente alguém com um olhar anatômico, com conhecimento de anatomia humana, seria capaz de talvez olhar para a obra do Michelangelo, talvez como ele mesmo olhou, né? Como ele a produziu e com toda a intenção que ele teve em cada uma das cenas do teto da Capela Sistina. E por que, historicamente, que o Michelangelo teve que fazer isso com imenso cuidado? Bom, a anatomia era a ciência do momento durante o Renascimento. Mas nós tínhamos uma bula papal, que data aproximadamente de 1300, do Papa Bonifácio VIII, onde a violação de cadáveres era expressamente proibida. Mas a anatomia estava no auge, como a ciência do momento, a grande ciência do momento, e a gente tem as universidades de medicina produzindo livros de anatomia, invadindo os corpos, a fim de buscar conhecimento. Né? O ápice desse estudo anatômico a gente tem com Andrés Vesalius, no De Humani Corporis Fabrica, né? Até que a Unicamp reeditou esse livro há alguns anos atrás, um livro maravilhoso, são tábuas de dissecção anatômicas, né? E não só os médicos estudavam anatomia, mas o próprio Lorenzo de Médici, o grande patrono das artes, institui o conhecimento anatômico para os artistas, para os escultores e para os pintores, e desta forma esses produtores de arte seriam capazes de reproduzir o corpo humano com uma precisão muito maior.
Então, a anatomia era a ciência do momento e, com certeza, historicamente, isso é descrito nas biografias, não só do Michelangelo, mas de todos os artistas da época, que eles debruçavam o bisturi sobre os cadáveres. Essa ideia de se debruçar sobre o Michelangelo, como que isso começou na sua vida e na vida do Marcelo? Bom, eu acho que o início desse processo começa com a minha história na graduação da Unicamp, onde eu acabei ficando todo o tempo da graduação, durante os 6 anos, dentro do departamento de anatomia, e lá eu consegui adquirir um conhecimento mais denso sobre anatomia. E em 1990, existe um autor americano, que é o Franklin Meshberger, que publica no Jornal da Associação Médica Americana, que a gente chama de JAMA, e foi capa da JAMA, um artigo sobre a criação do Adão, que é a principal cena do teto da Capela Sistina, a mais divulgada, que é aquela onde o Criador quase toca o dedo do Adão. O Meshberger diz o seguinte, que o Criador, representado por um homem já de idade, de cabelos e barba branca, está inserido num corte sagital do cérebro, que seria um corte como se a gente cortasse um cérebro da ponta do nariz até a nuca e olhasse ele lateralmente. E eu achei esse trabalho fantástico, porque pela história da pintura do teto da Capela Sistina, o Michelangelo não estava disposto a pintar, ele queria na realidade esculpir. O contrato com o Papa Júlio II seria para fazer um túmulo com 40 estátuas monumentais, e depois, por uma intriga que há no Vaticano, o Papa decide pedir para que o Michelangelo pintasse o teto da Sistina, e ele, naquele momento, vai a contragosto. Ele não queria fazer aquele trabalho, ele achava que a pintura era um trabalho menor do que a escultura. E esse trabalho do Meshberger, dizendo que o Michelangelo coloca o Criador dentro de um cérebro humano, ele faz até uma interpretação dizendo que, como o Adão está acordado com os olhos abertos e o braço esticado, o Criador estaria transferindo o intelecto ao Adão no momento da criação. E, de qualquer forma, independente da interpretação, eu achei o trabalho extremamente fantástico, curioso, e fiquei completamente envolvido com esse trabalho. E levei 12 anos para me fazer uma única pergunta, talvez ter o famoso insight aí, né? Eu acho que responder é sempre mais fácil do que perguntar, né? Perguntar é muito difícil. E então eu me perguntei, se eu acredito que o Michelangelo pintou o cérebro num corte sagital na cena da criação, haveria outras peças anatômicas nas outras cenas? Então esse é o pensamento que leva o start à busca de novas peças anatômicas nas outras cenas. Isso 12 anos depois, seria aí em 2002, e eu passei a procurar peças anatômicas, e numa noite que foi curta, eu encontrei 5 ou 6 peças anatômicas. Fiquei assim assustado com aquela descoberta. Eram peças que tinham uma pouca intensidade artística e tinham mais um conteúdo anatômico do que artístico, e diante disso eu tomei a liberdade de bater a porta do meu amigo Marcelo Ganzaroli e passei a discutir essa ideia com ele, e assim a gente tem início a esse trabalho. Gilson, então, sem dúvida nenhuma, pela sua fala, por essa recuperação histórica e do seu processo, né, nós podemos afirmar que o Michelangelo realmente fez um atlas de anatomia no teto da Capela Sistina, né? É curioso, porque, na realidade, em cada cena existe uma peça anatômica como fundo, como base. E o mais interessante disso tudo é que eu e o Marcelo passamos a intensificar o nosso estudo sobre Michelangelo,
E a gente sempre cita um grande estudioso de artes italiano, que é o Argan. Tem tratados e tratados sobre arte. E quando ele vai falar sobre Michelangelo, o Argan diz o seguinte, que todas as figuras densas, pesadas e musculosas do Michelangelo estão sobre... Ele cria um movimento nessas figuras. Elas estão em movimento, mas não estão fazendo nenhuma ação efetiva. Eles não estão com o livro aberto, ou pescando, ou costurando. Eles estão em movimentos. Os corpos estão rodados, eles estão apontando, eles estão torcidos no espaço. Segundo o Argan, é para dar leveza àqueles corpos extremamente densos e musculosos. Outra característica que o Argan cita é a luminosidade. Ele diz que cada cena tem uma luminosidade específica. E as figuras gigantes e musculosas possuem spots sobre áreas específicas do corpo. E essas 5 ou 6 peças que nós encontramos, curiosamente, é coincidente com a descrição do Argan. Então, se o profeta aponta para o cotovelo ou para o ombro, ou o Michelangelo deposita a luz com maior intensidade, né, a luz nessa parte pictórica revelada aí pelo branco, a luz dos quadros, né, revelada pela intensidade do branco aplicado ao afresco na Capela Sistina, ele denuncia a peça anatômica que está lá na cena. Ele lança a luz, né? Ele lança a luz sobre o ombro e nós temos um ombro dissecado. Coincidentemente, isso ocorre em todas as cenas. Gilson, antes da gente começar a fazer um processo com o teu livro, de pegar algumas imagens e a sua fala sobre esses construtos envolvidos, que educação dos sentidos você acredita que nós precisaríamos desenvolver para um trabalho dessa magnitude? Quer dizer, porque me parece que há uma necessidade imensa de uma educação dos sentidos para... Olha, a gente pode dizer o seguinte, faz 500 anos que a pintura, aproximadamente, que um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a pintura está concretizada no teto da Capela Sistina e apenas há 10 anos, ou se a gente considerar o Meshberger em 1990, começa essa investigação anatômica. Eu creio que, em loco, lá na capela, dificilmente seria possível realizar esse trabalho. Esse trabalho só foi possível devido à restauração da Capela Sistina e a Nippon Television ter o domínio das imagens e a publicação de uma série de livros com imagens da Capela Sistina, imagens de alta qualidade, a partir da década de 90. Eu acho que a única coisa que a gente precisava ter não é nada mágico, nenhum conhecimento profundo, a não ser o conhecimento de anatomia humana. As cenas possuem componentes artísticos, algumas muito densos. Então, é necessário o conhecimento anatômico para que a gente adeque essas imagens às peças anatômicas. Agora, a linguagem, só para concluir, pictórica e iconográfica que o Michelangelo coloca nas cenas, ela é extremamente infantil. Qualquer criança, e eu acho que esse é o grande motivo porque isso não foi visto até hoje, qualquer criança a partir dos 5, 6 anos de idade, se a gente ensina a regra de ler a cena, e eu já fiz essa experiência, a criança diz, aqui o Michelangelo quer mostrar o ombro, aqui ele quer mostrar o joelho, aqui ele está mostrando a orelha. Isso é uma leitura infantil, pura, simples e básica. Não há necessidade de grandes conhecimentos. Olha, nós estamos fechando esse primeiro bloco e eu gostaria só de chamar a atenção para o seguinte, né, que na verdade, quando a gente fala do olhar infantil, muitas vezes isso pode soar como pejorativo, né? No entanto, a criança tem um tipo de olhar que a gente costuma dizer que é o olhar do estrangeiro, aquele que visita as coisas pela primeira vez.
e ele está inteiro naquela cena. Ele se deixa tomar pelas coisas. Então, eu acredito que quando você se refere a esse lado do infantil, você esteja dizendo nessa linha. Mas nós vamos continuar, né, no segundo bloco. Para você que nos acompanha, voltamos rapidinho, nos aguarde. Estamos recomeçando o programa Literatura e Educação, um programa que tem por objetivo discutir obras, pessoas, pensamentos que contribuam para esse vasto universo denominado educação. O nosso programa pode também ser acompanhado pela web rádio da RTV Unicamp. E para o nosso imenso prazer, temos hoje como convidado o Dr. Gilson Barreto, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Unicamp, especializado em cirurgia, e um amante da pintura, que produziu junto com Marcelo Ganzaroli de Oliveira, que é do Instituto de Química, aqui também dessa mesma universidade, né? Que tem uma linha de pesquisa voltada à síntese de biomateriais com aplicações terapêuticas. Eles juntaram o interesse pela arte, caçaram pegadas e produziram esse livro maravilhoso chamado A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. E nós, então, continuamos com a conversa baseada nessa obra que recomendamos a leitura de forma veemente. Continuando, então, a nossa conversa, Gilson, eu gostaria de perguntar para você, a gente poderia escolher, né, algumas imagens para você falar um pouquinho sobre elas. E bem, em causa própria, então, ao invés de falar do Adão, eu vou falar da criação de Eva. E elas demonstram que o que está representado aí seria um pulmão. Você poderia falar um pouquinho sobre? Essa cena é bastante curiosa, é uma das 9 cenas do Gênesis. E se a gente olhar atentamente para essa cena, a gente vai observar que do lado esquerdo, o Adão está ali adormecido, me parece ser a primeira anestesia descrita, e ele está repousando sobre um tronco de árvore, um segmento de árvore. E essa árvore está cerrada. Por que Michelangelo pintaria no paraíso uma árvore cerrada? Me parece não ter muita lógica isso. E, curiosamente, a Eva está saindo de dentro do tórax do Adão, do lado esquerdo. Se a gente tiver um tórax de um cadáver aberto e olhar o pulmão do lado esquerdo, nós temos uma visão única. O que seria isso? O pulmão, ele tem 4 faces. Então, se a gente olha de frente, a gente tem uma imagem, se a gente olha de lado, é outra imagem completamente diferente, pelas costas ou pelo centro. São imagens diferentes, como se a gente estivesse rodando um automóvel, por exemplo, ou uma cadeira, um objeto qualquer. E então, se a gente olhar dentro do tórax do Adão, a gente vai ter a imagem lateral do pulmão esquerdo. E essa imagem é exatamente a que se mostra no manto do Criador do lado direito da cena. Então, o Michelangelo reproduz exatamente aquilo que nós estaríamos vendo se olhássemos dentro do tórax do Adão aberto. Então, não é uma visão de um pulmão qualquer. E, além disso, aquele tronco do lado esquerdo que o Adão está encostado, seccionado, cerrado, uma árvore cerrada no paraíso, é exatamente um segmento brônquico que se bifurca e logo se trifurca em pequenos segmentos, representando a árvore brônquica do pulmão esquerdo. Então, existem 2 representações anatômicas nessa cena. E seria exatamente como se a gente estivesse olhando dentro do tórax do Adão do lado esquerdo.
E a gente também vê, né, na obra do Michelangelo representações de sibilas, profetisas da antiguidade, né, muitas vezes vistas como bruxas, como feiticeiras, pelo grande poder a elas atribuído, né. Eu acho que a gente poderia escolher a sibila cúmica e a sua ligação com uma representação do coração humano. Sibilas são figuras curiosas no teto da Capela Sistina, porque em se tratando de uma capela, as pessoas imaginam que apenas cenas bíblicas estariam lá representadas. Isso não é verdade, a gente tem as figuras pagãs das sibilas. Então há uma mescla, né, entre figuras bíblicas e figuras pagãs. E na sibila cúmica, o Michelangelo coloca de forma brilhante não só uma bolsa que se projeta embaixo de um livro, que a sibila está com o livro aberto do lado esquerdo da cena, e logo abaixo desse livro tem como se fosse uma bolsa. Na realidade, quando a gente tira um coração de um cadáver, junto com uma camada que cerca esse coração, chamada pericárdio, sempre é retirado junto uma pequena franja do músculo diafragma que separa o tórax do abdômen. Essa franjinha, representada como se fosse uma franja de couro na bolsa, nos dá todo o indício de um coração retirado com o diafragma e com o pericárdio. O coração ainda tem 3 grandes vasos na base do coração, que seria no ápice dele. A gente chama base, mas na realidade, anatomicamente, seria o ápice, que é a veia cava, a aorta e o tronco, artéria, aorta e o tronco da pulmonar. E esses 3 vasos da base, a cava é longa e comprida, a aorta já bem arredondada e o tronco da pulmonar, ele é praticamente retangular. E essas 3 figuras estão representadas nessa bolsinha. Curiosamente, quando a gente abre o pericárdio, a gente tem a exposição do coração propriamente dito. E aí sim, o coração aparece no membro inferior esquerdo, direito da figura, né? Olhando para a figura do lado esquerdo, mas o membro inferior direito do personagem, como um coração totalmente dissecado, com as 2 coronárias, coronária esquerda, direita, e o septo interventricular, e ainda o pericárdio totalmente rechaçado para expor o coração. Quer dizer, algo como uma lição de anatomia extremamente detalhista, né? Extremamente detalhista, extremamente precisa. Então, detalhes anatômicos, como a incisura que separa o ventrículo direito do esquerdo, está lá depositado no desenho artístico do Michelangelo. A mensuração mesmo? Sim. Incrível. Tem outra sibila, né? A sibila líbica, por exemplo, que vocês juntam a todo um processo de articulação do ombro. Então, a dissecção anatômica, hoje em dia, ela é voltada mais para o campo cirúrgico. Então, é uma dissecção específica. Em 1500, era uma dissecção exploratória. Então, se a gente investigar os livros de anatomia, os tratados de anatomia desse período, a gente vai observar que os médicos, os anatomistas que investigavam, eles sempre produziam o que a gente chama de explosão do ombro, que é praticamente o arrancamento do húmero da cavidade da escápula, que a gente chama de cavidade glenoide. É como se o ombro fosse arrancado da sua posição original. Então, esta é uma imagem muito comum nos livros de anatomia de 1500, desse período do Renascimento. E o Michelangelo reproduz, na sibila líbica, exatamente esse momento da explosão do ombro, onde nós temos uma cavidade e uma forma arredondada, que seria a cabeça do húmero, que se projeta para dentro dessa cavidade. Essa cena é extremamente didática e toda a parte iconográfica da cena e pictórica nos revela todos os personagens apontando para o ombro,
não só os anjos, os dois anjos que ele coloca na cena, mas os putis, que são pequenas figuras na lateral da cena, que parecem até esculturas, mas não são, são pinturas. Esses putis dobram o cotovelo e apontam para o cotovelo. E o personagem principal, que é a Sibila, ela roda o corpo de forma a anteriorizar o ombro e há mais luz no ombro e ela ainda olha para o próprio ombro. Tem uma cena que tem uma pele, né, representada, e é muito interessante essa cena. Eu gostaria também de ouvir um pouquinho sobre ela. Essa cena é bastante curiosa, é a figura do São Bartolomeu. Essa figura, na realidade, está pintada no centro do juízo final. O juízo final é a pintura que está no altar e ela foi pintada pelo Michelangelo 25 anos depois que ele pintou o teto. E há uma curiosidade, o São Bartolomeu, pela história, ele foi esfolado vivo, arrancaram-lhe a pele ainda vivo com uma faca. Nas costas da figura do São Bartolomeu, existe uma figura humana que repousa sobre o ombro direito dele. Essa figura é do empregado do Michelangelo, chamado Urbino, que ajudava o Michelangelo nas suas dissecções. Na mão direita ainda há uma faca e na mão esquerda ele segura uma pele, que é entendida por todos os estudiosos de arte, desde o início do século passado, como sendo o autorretrato do Michelangelo. Então, Michelangelo se autorretrata no juízo final como a figura da pele do São Bartolomeu. E a interpretação pelos estudiosos de arte é que essa pele representaria todo o sacrifício físico para se lançar a 20 metros de altura num teto durante 5 anos e pintá-lo, o sacrifício moral por fazer um trabalho que não era o de desejo pessoal dele, era de esculpir e não de pintar, e um sacrifício pessoal muito grande. Então, os estudiosos de arte entendem essa pele do São Bartolomeu como a assinatura de sacrifício do Michelangelo. E nós estamos dando uma nova interpretação, porque se a gente comparar essa figura da pele humana com o homem músculo de livros de anatomia do mesmo período, nós vamos ver que vários livros de anatomia trazem o homem músculo, sem a pele, segurando a pele na mesma posição, com a faquinha na outra. Então, nós estamos dizendo que essa é uma assinatura anatômica e não de sacrifício. Sem dúvida alguma, né, nós falamos de um gênio absoluto, né? Acho que Michelangelo foi uma pessoa de uma genialidade impressionante, né? E de uma densidade que eu diria assim, ele viveu tudo na pele, né? Aquela coisa de viver visceralmente aquilo que faz e aquilo que acredita, né? Tudo que nos aponta para Michelangelo acaba fazendo a gente crer que seja isso, né? E eu gostaria de encerrar, infelizmente o nosso tempo está terminando, né? Pensando um pouco, né, na importância desse olhar clínico que, por você ser um médico, traz de marca, né? Que possibilita, quando a gente pensa no olhar do médico, aquele que olha para você e consegue enxergar os sinais daquele corpo, de alguma maneira, né? Então, acho que você uniu muito bem a sua formação, o seu interesse pela arte e, ao rastrear, caçar indícios, nos oferece essa obra tão rica e tão interessante que nós recomendamos para os nossos acompanhadores aqui do programa. Eu agradeço muito a sua presença mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Né, sucesso, é um trabalho de fôlego, né? Sem dúvida. E para você que nos acompanhou, até o próximo programa.